Olá! Bem-vindos ao Divã com a Van. Antes da gente começar, vou pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Round 6. Então, senta no divã que lá vem a análise. O objetivo do canal é fazer uma análise de séries e filmes onde eu não vou contar com teoria nem com conceitos. Eu vou fazer uma análise simples para que todas as pessoas interessadas possam assistir e entender, tá? Round 6 é uma série sul-coreana que está fazendo bastante sucesso e eu gostei bastante, maratonei a série. A série começa mostrando o jogo de Lula, que é um jogo sul-coreano, a gente não tem essa versão aqui no Brasil. E logo depois ela já passa para a história do Ji-hoon, que é um homem separado, que tem uma filha de 10 anos, que mora com a mãe e é sustentado pela mãe. O Ji-hoon recebe um dinheiro da mãe para levar a filha para jantar no dia do aniversário dela, mas ele aposta em cavalos, ele consegue aumentar esse dinheiro que a mãe deu, ele liga para a filha, ele fala que vai dar tudo certo, que eles vão ter um jantar muito legal. Os credores dele aparecem, ele perde o dinheiro, ele é roubado, ele nem consegue pagar os credores nem nada. E ele leva a filha para almoçar num lugar bem simplesinho, né, numa comida de rua. Mas a menina é uma menina assim, que eu acho que já entende bem o pai que ela tem, ela aceita bem esse pai. E eu entendo o Ji-hoon como uma pessoa que é muito solidário com os outros, mas ele não é responsável. Ele é uma pessoa bem responsável, isso eu percebo em vários momentos da série. O Ji-hoon é abordado por uma pessoa no metrô e essa pessoa faz uma proposta para ele e eu até considero que ele é um tipo de aliciador. Porque essa pessoa diz para ele, vamos lá, vamos jogar, eu te dou um dinheiro se você ganhar, se você perder eu te dou um tapa na cara. E chega um momento que o Ji-hoon tá com o rosto todo vermelho e ele não consegue parar de jogar. Isso, de alguma forma, já coloca o Ji-hoon nesse lugar de jogador. Ele é uma pessoa que ele quer ganhar, ele aposta. O Ji-hoon, então, assina um contrato onde ele abre mão da sua integridade física e ele entra num jogo, sem entender direito o que está acontecendo, ele entra num jogo e chegando lá ele encontra muitas pessoas. Ele é o último participante, o último integrante do jogo. Ele é o número 456, e esse número é legal porque assim, ele é o último, e tem o primeiro, que é o 001, que é um senhor que ele fica bem próximo durante o jogo. Ele também encontra lá um amigo de infância que jogava com ele. Ele ali elogia o amigo é muito inteligente, o amigo entrou na faculdade de Seul, o amigo é uma pessoa assim que eu considerei como uma pessoa que oscila muito. Ele oscila entre a ética e o desejo pelo dinheiro. Então, em alguns momentos, esse amigo ajuda muito o Ji-hoon, em outros, ele só pensa nele. Tá? No primeiro jogo, esse amigo já se apresenta como uma pessoa que oscila, porque nesse primeiro jogo ele ajuda o Ji-hoon. O primeiro jogo é o da batatinha frita, onde os participantes correm e eles precisam parar, porque se eles não pararem, eles são exterminados. Naquele primeiro momento, a gente já entende que se trata de uma série onde se joga pela vida. A vida está em jogo. O que eu entendo que foi um pouco distorcido em relação a essa série é que algumas pessoas estão achando que eles consideram isso positivo. Eu entendi que não foi. Eu entendi que isso foi uma crítica social muito bem construída, onde eles escolhem participantes, onde essas pessoas são endividadas, então eles são considerados pessoas que não contribuem para a sociedade. E por conta disso, como se eles tivessem menos valor, é dito para eles que eles têm uma chance ali. E isso não é uma chance. A partir do momento que eu estou jogando com a minha vida, eu não tenho uma chance. Eu estou sendo um brinquedo na mão das pessoas. E essa foi a ideia que Round 6 passou, na minha visão. Mas as pessoas realmente estão endividadas, Naquele primeiro momento tem uma votação, e a maioria decide se eles vão continuar ali ou não, e a maioria decide para eles voltarem para casa. Só que voltando para casa, tem uma coisa que eu achei assim muito interessante de comentar.
Se eles desistirem do jogo, eles podem voltar para casa e o dinheiro acumulado das pessoas que já morreram vão para a família desses mortos. E isso, para mim, mostra que o dinheiro para essas pessoas que organizam o jogo, ela não é importante em nenhum momento. Nem a vida das pessoas, nem o dinheiro que está envolvido. Então, ali é uma diversão onde aquilo ali eles podem gastar sem problema algum. E um jogador diz, mas se a gente desistir, só os mortos ganham. Os mortos não vão ganhar nada. Não existe ganho quando eu estou brincando, quando eu estou apostando a minha vida. Eles já perderam. Então, não tem ganho nenhum. Só que, se o jogo continuar, a família dos mortos não recebe nada. Então, não tem nenhum tipo de reparação. A ideia não é reparar, né? E nessa, eles voltam para casa, mas a vida deles realmente é muito difícil. E, por causa disso, eles aceitam retornar ao jogo. Quando eles retornam ao jogo, as coisas começam a ficar assim um pouco diferentes, porque aí todo mundo que está ali quer continuar, e a ideia é essa. Eles têm a visão distorcida de que eles estão dando uma chance para as pessoas, e as pessoas estão tão vulneráveis, a vida delas está tão difícil, que elas realmente acreditam que aquilo pode ser uma chance. Eu queria pontuar um pouco a questão do líder. O líder no jogo é uma pessoa que se revela vencedor de um dos jogos. Ele ganhou em 2015 e o jogo se passa em 2020. Ele se tornou um organizador do jogo, né? Então, assim, a maneira que ele foi envolvido ali fez com que ele, de alguma forma, fizesse ao outro o mesmo mal que fizeram para ele. Então, provavelmente, ele não percebeu isso como mal. E se ele não percebeu como mal, ele percebeu como, né? Eu vou colocar isso depois. O irmão desse líder está procurando por ele desesperadamente, consegue se infiltrar no jogo e o irmão dele começa a descobrir coisas, assim, como que aquilo ali funciona. Os bastidores são mostrados a partir desse irmão, esse policial. E tem algumas cenas que me chocam bastante. Por exemplo, as cenas onde os mortos são queimados, né? Não deveria chocar, mas choca o tempo todo, porque a ideia é essa, fazer uma análise, então eu vou explicar cada ponto. A partir do momento que uma pessoa está desaparecida e que eu queimo o corpo, não tem mais corpo. Se não tem mais corpo, eu não posso velar. Para sempre essa pessoa ficará desaparecida. Então nunca mais essa família vai conseguir fechar o luto dessas pessoas, né? Por mais que eles consigam ver num papel, se algum dia eles conseguirem entender, reconhecer quem foram os participantes, não tem mais nada que prove que aquelas pessoas realmente estiveram ali, não estiveram ali, onde essas pessoas estão. E esse policial, ele mostra muito isso. Ele mostra a dor das famílias que têm membros que estão desaparecidos. Ele tem essa representação e eu acho muito legal. Voltando ao Jin-hoon, que é o nosso protagonista, ele escapa de muitos jogos, às vezes por inocência, às vezes porque alguém ajudou, às vezes porque ele é competente mesmo. No jogo 2, que é o jogo da colmeia, eu entendo que ele foi salvo pela inocência. Ele percebe que se ele lamber aquele biscoitinho que eles estão comendo, que é feito basicamente de açúcar, se ele lamber aquilo, ele consegue destacar o biscoito, né, que é a ideia do jogo, com mais rapidez. E ele faz isso, algumas pessoas conseguem perceber e usam isso como exemplo, né? Nesse jogo, o Sang-woo, que é o amigo dele, sacou que ele poderia ter livrado as pessoas que estavam no grupo dele, porque ele entendeu que era um jogo muito ligado à figura. Então, quanto mais simples a figura, mais fácil de eu ganhar o jogo. E ele pensa em avisar o Jin-woo e ele não avisa. Ele deixa, e essa é a oscilação que eu falo que o Sang-woo apresenta durante a série. Em alguns momentos ele é muito bacana, ele ajuda, ele coopera, em outros momentos ele cuida dele pronto, em alguns momentos com certo peso na consciência, em outros sem peso algum, mas é assim que ele se organiza na série. Quando a gente chega no jogo da bolinha de gude,
que eu considero o jogo mais cruel, tirando a final, o jogo mais cruel, porque eles falam para as pessoas formarem duplas. E essas pessoas formam duplas por afinidade, porque eles já estão há um tempo ali, já tem uma relação mais próximas. Alguns participantes sim, outros participantes não. Mas quando eles falam para escolherem uma dupla e eles acreditam que estão se unindo a pessoas que podem ajudar um ao outro a ganhar, e eles têm só uma pessoa sai viva daquele jogo, eu percebo que a crueldade vai aumentando, né? Parece estranho pensar, né, que as pessoas estão morrendo desde o primeiro episódio, aos montes, mas chega em algo mais cruel? Sim, chega. Porque quando eu não sou diretamente responsável pela morte de alguém, essa morte tem um peso. Eu estou presenciando a morte, essa morte é difícil, vai ficar na minha vida, como uma memória das pessoas que participam da guerra, vamos colocar assim. Mas a partir do momento que eu fui a pessoa que escolheu, que eu tenho que escolher entre ficar viva ou permitir que o outro viva, isso é de uma crueldade muito mais elaborada, tá? E algumas histórias aparecem ali, como a mocinha que é uma refugiada norte-coreana e ela é escolhida por uma mocinha que é ex-presidiária. Essa ex-presidiária fala para ela: me conta a sua vida, eu te conto a minha. Depois a gente joga uma partida valendo. E essa mocinha que é ex-presidiária, ela entende que a colega tem uma vida que vale mais a pena. Quando eu tenho que escolher se a pessoa na minha frente tem uma vida que vale mais a pena ou se a minha vida vale mais a pena, eu tenho que escolher entre morrer ou viver com a culpa da minha escolha. Então, assim, eu achei aquilo muito sádico, muito além dos outros jogos propostos anteriormente. E nesse momento, o Sang-woo, ele tem uma pessoa que ele escolhe para jogar com ele, que é o Ali, e ele resolve trair o Ali, né? E fica muito difícil dizer se ele fez certo, se ele fez errado, porque assim, ele também está jogando com a vida dele, mas ele trai o Ali. E ele vai embora. Então, essa oscilação que eu digo, que esse personagem sempre apresenta, fica muito marcado nessa cena também. É nessa cena também que o Ji-hoon, que é o protagonista da série, decide dar mais valor à própria vida do que à vida do jogador 001, que é o jogador que depois a gente descobre que é o mandante de tudo aquilo, é o grande organizador daquilo tudo, né? Mas ele precisou escolher naquele momento e ele escolhe a própria vida. O próximo jogo, né, depois da bolinha de gude, é o jogo da ponte. É apresentado essa relação do casal que se formou e ao mesmo tempo se afastou, que é a Minho e Deok-soo. A Minho me chama a atenção pelo seguinte: apesar dela não ter nenhuma preocupação com o mundo exterior, essa é a impressão que eu tenho, porque ela diz que ela deixou um filho, ela não tinha nem nomeado esse filho, depois ela volta para o jogo e ali ela se envolve com o Deok-soo e ele se torna muito importante, tá? Então eu entendo assim que ela vai de homem em homem, de amor em amor, e ela coloca o amor ou esse interesse ou essa paixão acima dela mesma. Isso é uma coisa que a gente vê na vida real o tempo todo. Só que ali fica muito claro e é muito rápido, mas daria para explorar bastante essa situação. E ela, para se vingar, né, ela mata ele, ela tira ele do jogo de alguma forma, né? Então a vida dela vale menos do que aquele amor, do que a vingança dela. Esse é um ponto interessante. E as pessoas constroem relações, e isso também é mostrado nessa relação dela. As pessoas constroem relações nas situações mais absurdas. Então, dentro de uma situação onde eu estou lutando pela minha própria vida, eu posso ter uma relação de afeto real com alguém. Eu não posso dizer que é o caso dela, mas eu posso ter. Então, assim, essas mortes, elas se tornam mais pessoais. Foi essa a ideia que eu quis passar no jogo da bolinha de gude. É uma morte mais pessoal, uma morte que eu vou levar com muito mais impacto, talvez com mais lembranças para minha vida. O Ji-hoon chega, então, na grande final. Quando ele chega na grande final, tem 3
participantes. E eu confesso que junto com ele, eu fiquei muito inocente, porque eu acreditei que todas as pessoas que terminassem o sexto jogo poderiam ir embora para casa com dinheiro. Não que isso tenha muito valor, e eu preciso deixar isso muito claro, tá? E diante de uma situação ali, não tem valor. Mas assim, eu confesso que eu imaginei, mas eu imaginei de inocente. Porque aquilo ali é um jogo que mostra que a vida não é tão importante assim, né? Pelo menos para as pessoas que estão organizando o jogo. Eles mostram o tamanho da vulnerabilidade que a gente se encontra, eles mostram que os cidadãos são divididos entre pessoas que têm valor, pessoas que não têm, pessoas que vão fazer falta, pessoas que não vão. Eu acho que essa é a grande ideia da série, que eu acho muito legal. Tem uma outra série que chama Alice in Borderland, que eu gostei muito também, tem uma pegada muito parecida, mas ele não faz essa discriminação social. E foi por isso que eu escolhi falar no vídeo de hoje sobre Round 6 e não sobre Alice in Borderland, né? Então, nesse momento onde ele está no último jogo, e tem 3 pessoas, né? O Sang-woo mata uma delas, que é a mocinha norte-coreana. Ele mata essa moça, o Ji-hoon fica muito mal. Quando ele chega no sexto jogo, ele quer desistir. E aí entra o que eu considero uma grande redenção do Sang-woo. Diante da possibilidade dele ganhar o jogo ou do Ji-hoon desistir do jogo, ele se mata. E ele se mata com a ideia de que o Ji-hoon pode ajudá-lo. E ele pede isso, ele fala assim, cuida da minha mãe. E quando ele faz esse pedido, ele coloca toda a confiança no Ji-hoon, como se o Ji-hoon, naquele momento, até aquele momento, mostrasse para ele que é mais confiável do que ele, merece mais do que ele. Pelo menos foi essa a interpretação que eu fiz, né? E isso mostra o quanto uma situação muito fora do que a gente está acostumado, uma situação atípica, o que ela pode fazer com a gente, porque ela muda o Sang-woo. Naquele último momento, realmente ele tá mudado. E o Ji-hoon aceita, né? Entendemos que ele aceita, porque ele tanto resgata o irmão da mocinha norte-coreana, como ele leva o dinheiro para a mãe do Sang-woo. Ali, né, é só tragédia, é só tristeza, mas a gente tem um pouco de amparo, porque tanto o irmão dela vai ter um lar, como a mãe do Sang-woo vai ter um filho substituto e algo para lutar pela vida, porque ela também vai ser a mãe de uma pessoa que desapareceu. E ela já demonstra durante a série, em alguns momentos, o quanto ela sente falta do filho dela e o quanto ela quer saber o que aconteceu com o filho dela. Então, assim, ela já começa a mostrar alguns comportamentos de uma pessoa que tem um filho desaparecido. Ela não tem a mesma condição do policial, irmão do In-ho, que é o líder, mas você já percebe a angústia dela se formando ali. Então, eu vou voltar a falar do In-ho, que é o líder. O In-ho, ele também ganha esse jogo, ele também passou por tudo aquilo que aqueles personagens estão passando, mas ele não elabora o trauma. Aquilo é traumático para todo mundo, inclusive para ele. Mas ele não elabora o trauma porque ele tem uma identificação com o agressor. Então, para não entrar em contato com aquela emoção, porque pode ser muito desorganizadora, porque ele pode não suportar, ele se torna o agressor, né? E ele desenvolve pelo agressor uma relação de afeto. Isso fica muito claro por aquelas ações dele, mas fica muito evidente lá no finalzinho da série, onde o jogador 001 morre e ele fecha os olhos do jogador. E ali você percebe uma certa devoção. Então, ele não elabora absolutamente nada, tanto que entre matar o irmão e continuar com aquilo, ele prefere matar o irmão. E o irmão que salvou a vida dele uma vez, né? Então eu entendo que ele é muito mais desorganizado do que o Jin-woo, porque o Jin-woo, ele entra em contato com aquilo, ele fica um ano afastado de tudo, ele não quer mexer no dinheiro, mas depois o Jin-woo também entra numa questão de
vou me vingar, ele pinta o cabelo de vermelho, e eu entendo que esse cabelo vermelho pode ter uma representação, que a cabeça tá fervendo, tá cheio de pensamentos, que ele tem essa vontade de se vingar, mas ele tá indo encontrar a filha. E aí entra lá no começo, quando eu faço a interpretação de que ele é uma pessoa que se solidariza, mas ele é uma pessoa que não se responsabiliza. Naquele momento ele pode escolher entre se vingar e cuidar da filha. Ele escolhe se vingar. Ele escolhe ir atrás da situação. Então, novamente, ele deixa a filha. Ele abandona a filha. Né? Umas questões assim, que eu acho interessante da série, que eu queria colocar antes de fechar o vídeo, é o simbolismo que eu entendi do caixão e da caixinha que o policial encontra no quartinho do irmão. Que eu nem entendi direito aquela história daquele quartinho, porque aquele irmão mantinha aquele quartinho, mas tudo bem, né? Isso fica para outras pessoas investigarem. Tanto o convite que está ali dentro da caixinha quanto o caixão tem o mesmo design. E isso me dá a impressão que eles disseram assim, que a morte e o convite têm o mesmo valor. Então, a partir do momento que eu faço um convite para uma pessoa e eu coloco o mesmo simbolismo no caixão que eu vou enterrar essa pessoa, eu já tenho aí algo sendo dito sem palavras. Então eu acho muito interessante essa série. Eu gostaria de colocar um comentário para os pais de adolescentes, tá? A respeito de tudo isso que eu falei. A série, ela é sim crítica, tá? Ela não valoriza a morte, ela não faz disso algo glamuroso, pelo contrário, ela mostra com riqueza de detalhes o quanto a gente deve dar valor à vida e o quanto tudo aquilo é distorcido, pelo menos na minha visão, esse foi meu entendimento. Mas cabe aos pais conseguirem conversar com os filhos, explicar isso, colocar a importância da vida, o quanto a gente precisa respeitar os outros e a nós mesmos. Então eu acho que tem aí uma grande abertura para diálogo. Se os pais de adolescentes só proibirem, isso se torna muito mais interessante. E esses adolescentes não vão conseguir acessar o pensamento dos pais. Então isso aqui é só uma dica de psicóloga, mas o que vale realmente é a interpretação que eu fiz da série, porque essa é a ideia do canal. E eu queria dizer para vocês que a análise completa, com mais personagens, com mais detalhes, fica disponível no Spotify. A gente vai colocar embaixo do link do canal, tá? Então, assim, muito obrigada pela visualização de vocês. Espero que vocês deixem dicas e comentários. Eu vou responder todas as pessoas que deixarem. E até a próxima no Divã Tavan.